Buenas. Voltamos para a última aula da semana. Mentira, não é a última da semana. Espera aí que eu fiz uma merda aqui. Ai, que droga. Eu apertei um negócio aqui sem querer. Então, voltando. A gente tem aula domingo. Estávamos falando sobre isso antes de começar a gravação. Temos aula domingo agora, dia 18. Então, não é a última aula da semana. Tá? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente encerra a parte de pilhas, mas tem uma surpresinha aqui. Tem uma surpresinha. Oi! Oi! Seu computador? O Prof, que tá me ouvindo? acontece? Eu tô te ouvindo. Tô te Não, é ouvindo. porque o computador decidiu travar, daí eu entrei atrasada. Que Ah, acertou tá. a aula de final de semana? Tem aula É só no... domingo. Só Ah, domingo. tá. É só domingo, é Tá, só domingo. no sábado, né? Não, sábado não. Sábado não. A gente tava Tá. falando que gravitação é um assunto que a gente começa e termina no domingo mesmo. Ele é meio Beleza. rápido, não cai muita coisa. A gente faz uma meia dúzia de exercícios ali e zerou a balada, tá bom? Aí no outro domingo tem estática, que é no dia 25. E no outro domingo, dia 2 de outubro, tem hidrostática. Então, as 3 sequências de 3 matérias que dá. Hidrostática, não sei se vai dar para dar um domingo só. Eu ainda não. Eu tô achando que vai ter que ter sábado e domingo, não sei. Vou ver ainda. Tá? O que vai acontecer na aula de hoje? Hoje, a gente vai terminar os exercícios de pilhas, but antes da gente terminar os exercícios de pilha, eu queria falar algumas outras cocitas com vocês. Quando a gente estuda pilha, é claro que o tema central do assunto é entender como funciona uma bendita pilha. Só que a gente precisa entender que a pilha, ela faz parte de um contexto maior, que é reação redox espontânea. A pilha é um tipo de reação redox espontânea que a gente faz no laboratório para aproveitar a energia dela, certo? Então, o que uma reação espontânea faz? Já vamos colocar aqui um lembrete. Bom, se a reação é espontânea, significa que, de uma certa forma, ela acontece sem a nossa interferência. Ela acontece sem a nossa interferência. Tá, o que a gente sabe dela? Primeiro, ela tem um ΔE positivo, ou seja, ela vai gerar força eletromotriz. Agora a gente pode começar a interagir com as disciplinas. Essa é a hora que eu mais gosto do curso. Que você começa a ver o curso, ele vira uma coisa só na tua cabeça. A gente está estudando campo elétrico, não tá? Nós estamos estudando campo elétrico, acabamos de ter aula de campo elétrico agora à tarde. Né? O que acontece com uma carga de prova quando ela é colocada dentro de um campo elétrico? Ela anda, não anda? Não tem a tal da força elétrica que empurra a carga? Ou a favor do campo, ou contra o campo? Gente, uma pilha, ela gera um campo elétrico dentro do fio. A pilha não tem dois polos? Os dois polos da pilha são como se fossem duas placas metálicas, uma positiva e uma negativa. Então, na medida em que você tem uma região chamada de cátodo, que é o polo positivo de uma pilha, e você tem uma região chamada ânodo, que é o polo negativo da pilha, o que surge aqui é um campo elétrico. Então, se eu colocar um fio ligando o cátodo para o ânodo, então imagina que isso é um fio. Dentro do fio surge um campinho elétrico. E aí os elétrons, que não são bobos nem nada, vão andar no campo. Você lembra que os elétrons saem do ânodo e vão para o cátodo? Olha o elétron indo contra o campo elétrico. Acabamos de ver isso agora à tarde. Olha o elétron indo para a esquerda. Ele vai de quem oxida
para quem reduz. Gente, é a mesma coisa. Só que aqui, ao invés de eu ter duas placas metálicas, uma positiva e uma negativa, o que nós temos são duas reações acontecendo. São duas reações acontecendo. É muito doido, tá? Bom, outra coisa. Então, o que essa reação faz, né, no final das contas? A reação, ela empurra os elétrons de um lado para o outro. É uma reação que produz trabalho. Olha a novidade. Uma reação, você já viu uma reação produzir calor, não é? Vocês já viram reação produzir calor. Agora a novidade, anota aí. Reação produz trabalho. Ela gera força eletromotriz. O que é? Olha o nome, força eletromotriz. É a força que movimenta os elétrons. Tá bom? Beleza. Acontece o seguinte, gente, tem muita reação desse tipo que acontece na natureza. A pilha é uma coisa provocada. Mas e na natureza? Na natureza, o que a gente observa de mais comum é o processo de corrosão de metal. A corrosão de metais, gente, ela também é um processo espontâneo. E daí, Danilo, o que você quer dizer com isso? E daí que o Enem gosta desse assunto. Por quê? Porque ele tem uma relevância prática. Se metal corrói, dá para evitar isso? Dá para minimizar? Como é que eu protejo? São questões práticas. Então é uma aplicação prática do conceito de eletroquímica. Será que tem alguma técnica eletroquímica para eu evitar um metal de corroer? Por que o metal corrói mais que outro? São essas perguntas que você tem que saber responder para o vestibular. E relacionar isso com pilha. Tá? Por quê? Porque a corrosão de um metal, no fundo, é uma pilha. Só que é uma pilha que acontece a esmo, né? Então, tipo, um pedaço de portão de ferro enferrujando é uma pilha, do ponto de vista químico. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, falar de metal de sacrifício, precisa falar de metal de sacrifício, e aí a gente volta para os exercícios, tá? A gente volta para os exercícios. Por que eu escolhi fazer isso assim? Porque o próximo exercício da lista, que acho que é a questão 8, se não me engano, ela fala de metal de sacrifício. Então, é o momento oportuno para eu parar aqui os exercícios, a gente faz uma teoria, eu explico, a gente volta para o exercício, tá? Beleza? Vamos lá, então. Metal. Como é que o metal aparece na natureza? Então, por exemplo, quando você olha lá na tabela periódica, né, é tipo ferro, cobre, ouro, chumbo, prata, lítio, sódio. Aquele elemento que está na natureza é o elemento metálico. Então, a gente costuma falar assim, sódio metálico, ferro metálico. Você já deve ter visto o professor de química falar assim, ferro metálico, alumínio metálico. E aí você para e pensa assim, peraí, mas por que ele está falando alumínio metálico se o alumínio é um metal? Não é uma redundância falar alumínio metálico? É que nem falar assim, oxigênio ametálico. O que acontece é o seguinte, o metal ele pode aparecer na natureza de duas maneiras. E o que diferencia, na verdade, é o NOx. Então, vamos considerar um metal qualquer. Eu vou chamar de metal M. Tá? O metal ele pode aparecer na natureza com NOx 0. E nesse caso, geralmente ele é sólido. Exceção feita ao mercúrio. O que esse metal tem? Ele tem brilho. Ele é maleável. Ele é dúctil. Ele é condutor elétrico. Ele é condutor. Aqui a gente pode colocar elétrico e térmico. Metal é bom condutor de calor, né? Pode ver que a frigideira, ela esquenta rápido e esfria rápido. Ele é bom condutor de calor. Deixa o calor passar bem rápido.
Tudo isso é um metal. E outra, ele é valioso. Claro que tem metais que valem mais do que outros, isso a gente sabe, né? Mas o valor econômico do metal, ele é atribuído a ele quando ele está na forma metálica. Então, o ferro metálico, o cobre metálico, são materiais caros. Caros. Tá bom. Como é que o metal pode aparecer na natureza se não for assim? Ele pode aparecer na forma de íon. E aí vai depender do NOx dele. Se for alumínio é mais 3, se for cobre é 1 ou 2, enfim, tá? Só que é o seguinte, manos. Quando ele está na forma de cátion, ou ele está em solução aquosa, certo? Uma solução que tem cátion de algum metal, ou ele está combinado com oxigênio formando óxido, ou ele está combinado com outro ânion formando base ou sal. E aqui, gente, a gente pode dizer que quando ele está combinado principalmente com oxigênio, ele forma aquilo que a gente chama de minério. Minério. Por exemplo, a gente pode citar alguns minérios famosos. Bauxita. A bauxita é o minério do alumínio. A bauxita é o minério do alumínio. Peraí, gente. Esse fone está me incomodando. Peraí. Quer ver um outro famoso? A hematita. A hematita é o minério do ferro. É claro que o minério tem valor, mas muito menos que o metal. Então, o que a siderurgia faz? A siderurgia, ela pega o cátion e transforma em metal. Metal bruto. Tá? Bom, o que a gente observa, então, aqui na história? Quando o metal está com NOx 0, esse é o menor NOx que ele pode assumir. Esse metal, a gente vai dizer que ele está na forma reduzida. Quando o metal está na forma NOx positiva, ele está na forma oxidada. Agora, gente, o metal oxidar, ele faz o quê? Vamos pensar. Para o metal oxidar, o que ele tem que fazer? Ele tem que perder X elétrons, não é? Não é isso que acontece com o metal? Quando ele oxida? Inclusive, né, aí uma coisa interessante da gente falar, que é bem legal esse assunto, que é o seguinte. O metal, quando oxida, ele muda de cor. Que cor é o ferro, gente? Que cor é o ferro? Vocês sabem que cor é o ferro? Pensa num objeto de ferro, qualquer. Imagina a cor dele. Muita gente vai pensar que o ferro é avermelhado. Por quê? Está vendo o ferro oxidado. O ferro 3 é vermelho. O ferro 3 é vermelho. Vocês conhecem uma coisa que é vermelha por causa do ferro 3, não conhecem? Que está dentro da gente? O ferro 2, sabe que cor é o ferro 2? O ferro 2 é marrom. Então, quando você olha para um portão de ferro e ele está meio amarronzado, avermelhado, aquilo que você está vendo lá em cima é uma camada de óxido de ferro. O ferro em si é prateado. Professor, provavelmente eu nunca vi ferro prateado na minha vida. Não, provavelmente não. O ferro ele oxida tão facilmente que se você deixar um pedaço de ferro na natureza, em horas ele está enferrujado. Tá? Alguns metais, não, por exemplo, o cobre. Cobre é um caso legal. Cobre também é legal.
cobre é avermelhado. O fio de cobre, se você já viu cobre, um fio de cobre, ele é avermelhado. O cobre. O cobre oxidado, que é o 2, é verde, verde azulado. Eu gosto sempre de chamar a atenção disso, porque se você já... Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver ao vivo, mas todo mundo já viu pela foto, pelo menos, a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, ela é verde, ela é um verde meio acinzentado, meio azulado, assim, mas ela é feita de cobre. Tem umas fotos na internet, depois fuça lá. A Estátua da Liberdade sendo montada para ser levada para os Estados Unidos. Foi um presente da França para os Estados Unidos, né? Quando ela estava sendo montada, gente, ela era de cobre, ela tinha aquela cor do cobre. Era uma escultura de cobre. Só que com o tempo ela vai oxidando e vai mudando de cor. Então, essa mudança de cor de metal é muito explorada em vestibular. É muito explorada. Por quê? Porque é uma forma de você cobrar, por exemplo, um objeto de cobre esverdeado. Ele está oxidado por cima. E a oxidação, né, ela acontece aonde? Na superfície do metal. Que é onde está em contato com quem? Com o oxigênio. Porque para pensar, tem duas coisas aqui que a gente pode trazer da aula passada. Primeiro, por que tem metal que enferruja mais fácil? Porque cada metal tem um potencial de oxidação. E aí, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer o seguinte: quanto maior o potencial de oxidação do metal, você vai dizer que o metal é mais reativo, ou, se você preferir, menos nobre. Menos nobre. É basicamente isso. Tá? Bom, só que nada disso acontece se eu não tiver um agente oxidante. O metal não vai oxidar sozinho. Esses elétrons aqui, ó, eles têm que ser recebidos por alguém. Quem são os agentes oxidantes? Vamos pensar. Na natureza, o que a gente tem de oxidante comum, assim, né? O oxigênio da atmosfera, a água e água em meio ácido. O meio ácido, ele facilita a corrosão, por incrível que pareça. Então, dependendo do pH, por exemplo, vamos imaginar que choveu, caiu água em cima de um metal. Aquela água fica acumulada em cima do metal. Ela vai atacando o metal, devagar, devagar, mas ela vai atacando. Então, ao longo de anos, meses ou anos, dependendo da acidez da água, o metal está corroendo, tá? Beleza? Bom, deixa eu ver o que mais que eu preciso falar aqui. É isso. Então, por exemplo, você tem metais como o próprio alumínio, vou pegar o caso do alumínio. Não existe na natureza alumínio zero. Tá vendo esse metal zero aqui, ó? Isso não, quando é alumínio, não existe na natureza isso. Todo alumínio na natureza, ele está na forma 3. Por quê, Danilo? Por que eu não encontro alumínio zero na natureza? Porque o potencial de oxidação dele é tão grande que ao longo de todo o processo em que ele existe na Terra, todos os átomos já foram oxidados por alguém. Então você não encontra alumínio assim na natureza. Já o ouro é o contrário. O ouro você não encontra assim na natureza. Alguém já ouviu falar de sal de ouro? O ouro não é um metal, gente? O ouro é um metal. Então ele poderia formar um sal, já que ele vira cátion. Só que não tem na natureza ouro na forma de... Todo o ouro está na forma 0. Dá para entender por que o ouro é caro? O ouro é caro porque ele não reage. Ele é inerte.
esse ouro que está no nosso planeta, ele está no planeta Deus é que sabe lá desde quando. E ele não reagiu. Ele está inerte. Tá? Beleza? Bom, agora eu vou mostrar para vocês no próximo slide que tipo de reações podem acontecer numa oxidação de metal. Não é para decorar, é para olhar para a reação e entender ela só. Sabe entender ela? Beleza, porque se aparecer na tua frente você vai entender na hora da prova. Tá? Não é para decorar. Então, vocês podem tirar print. Aqui. Deixa eu dar um zoom aqui no desenho primeiro. Ó. Aqui a gente tem um esqueminha, né, meio tosquinho, que vai mostrar que a corrosão de um metal é, no final das contas, uma pilha. É uma pilha acontecendo. Então, olha só. Eu tenho aqui um pedaço de metal com água, tá vendo? Ó? Caiu água no metal. Beleza. O que acontece? Vai aparecer uma mancha em algum lugar do metal. Essa mancha é, na verdade, o ânodo da pilha. É um metal corroendo, ó. Então, aqui o ferro, ele vai de 0 para 2. Muda de cor, ó, cor meio amarronzada. E perde elétron. Tá. Os elétrons vão migrar pela barra, já que a barra é de metal, né? Então, vira uma micropilha para algum outro ponto da barra, onde alguém vai reduzir. Esse alguém é a água. É a água, ó. A água reduz. Ela pega elétron. E olha o que acontece com a água, gente, quando ela reduz. Ela vira OH-. Ao longo do tempo, esse OH-, ele vai se combinando com esse ferro aqui, ó, formando uma base. Por isso que muitas vezes você passa a mão na ferrugem, sai um pó na tua mão. Aquele pó, na verdade, é uma base que ela vai precipitando ali. Quando a água seca, fica uma coisa, um pozinho ali, como se fosse um composto iônico, né? Então, vira uma pilha. Isso é uma pilha, tá? O ferro aqui, ó, a gente fala que ele é o ânodo. Ele está anodizando, tá vendo? Porque ele está corroendo, que é o que acontece no ânodo de uma pilha, tá? O que é importante nessa figura? É você entender isso. Por quê? O exercício vai te dar essa figura. E vai perguntar quem é o ânodo, quem é o cátodo, né? Evidentemente, ele não vai escrever oxidação e redução. Ele até mostra as reações, tá? Gente, se essa reação acontece, ela é espontânea. Portanto, o ΔE dela tem que ser positivo. Então, aqui, eu tenho a pilha, ó. A pilha. Ânodo. Ferro. Tá? No cátodo, eu posso ter 3 reações, ó. Pode ter vários tipos de pilha acontecendo ao mesmo tempo. O oxigênio pode reduzir. Olha lá. Então, ele pode ser o agente oxidante do ferro. Quando ele reduz, ó, ele vira OH-. Então, essa água vai ficando alcalina. Tá? Olha quem também pode reduzir. Reagindo, virando OH- de novo. Né? Ou até H+. Então, por exemplo, se a água estiver muito ácida, esse processo ele é acelerado, porque o H+ também reage junto com a água, tá? E junto com o oxigênio. Tudo bem? Beleza? Aí, o que a gente pode inferir disso tudo? Que o ΔE seria o E de oxidação do ânodo mais o E de redução de um cátodo, qualquer ele que seja. Mas o mais importante é lembrar que esse ΔE ele é positivo.
que é o que caracterizaria uma reação não ser espontânea. Tá bom? Beleza? Podem tirar print, gente, por favor. Bom, então isso é corrosão de metal. Isso é corroer metal. Na verdade, é submeter o metal a uma pilha. Tá, como é que a gente pode evitar isso? Então, vamos para as técnicas de evitar corrosão. A técnica mais famosa é a técnica do metal de sacrifício. Como é que funciona a coisa? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Olha a minha ideia. O ferro oxida, certo? O ferro oxida. Se eu quiser evitar o ferro de oxidar, o que eu faço? Eu vou grudar aqui no ferro um outro metal. Um outro metal. Eu vou soldar, solda mesmo. Você aplica uma solda ou parafusa, você pode parafusar o metal no outro, de tal maneira que ele fique grudado. Só que esse metal que eu vou grudar, ele tem que oxidar mais facilmente que o ferro. Então, por exemplo, o que os caras usam muito nesse caso? Magnésio, é um metal que se usa muito, tá? Que é um metal que oxida muito facilmente. Tá bom? Então, esse zinco, às vezes pode ser usado zinco, depende muito do metal. Depende muito do metal. E é exatamente aqui que está o ponto do assunto. O que o vestibular normalmente pergunta? Que metal eu tenho que escolher para ser colocado aqui? Por quê? Porque se esse metal oxidar mais fácil, a pilha que vai se formar será com ele e não com o ferro. Eu quero que o ferro pare de corroer. Então eu grudo algum metal ali que vai atuar ele como ânodo. Entendeu? Você torna o ferro passivo. A gente fala que você apassiva o ferro, porque você evita ele de corroer, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que os caras fazem isso na prática. Aqui tem um esqueminha, ó, que eu tirei do livro, que mostra o seguinte. Eu tenho aqui uma tubulação de água, beleza? Então tá passando água aqui dentro, ó. E a tubulação, você tem um tubo aqui de metal. Você tem um tubo de metal, tá? Um tipo de metal qualquer, por exemplo. Vamos supor ferro. Tá. Aí o que os caras fizeram? Eles conectaram um fio aqui, ó. Um fio. E aí conectaram aqui um outro metal, o magnésio. Então, assim, a água está passando por aqui. A água está passando aqui dentro. Ela vai corroer alguém. Ela vai corroer alguém. Então, imagina o seguinte. Você tem aqui, ó. Você tem a tubulação de cobre. Vamos supor que a tubulação seja de cobre. Tá? Aí, aqui dentro, está passando água. Então, aqui está passando água. Então, tecnicamente, o que a água vai tentar fazer com o cobre? Corroer. Aí, o que eu faço? Eu conecto um fio a uma placa de um outro metal, magnésio. Aí vem a parte química da história. Por quê? O potencial de oxidação do cobre é menos 0,34. Então, ele nem gosta tanto de oxidar. Ele nem gosta tanto de oxidar. Tá? Mas a água vai acabar oxidando com o tempo ele. A Estátua da Liberdade ficou verde. E ela nem estava na água, hein? Tudo bem que ela estava ali perto da água, né? Que tem muita umidade, então corrói muito rápido. Agora, o potencial de oxidação do magnésio, gente, se não me engano, é 2,30 e pouquinho. É um valor altíssimo. Então, a hora que a água passar pelo cano, o que acontece?
Aí entra a parte bonita da história. O que a água vai fazer? Aquilo que for mais espontâneo. Pode até ser que a água consiga corroer o cobre. Mas se a água tiver possibilidade de reagir com alguém mais espontaneamente, a natureza vai por ali. A natureza opta, entre aspas, né, como se a natureza fosse uma coisa, a natureza opta por um processo mais espontâneo. Então ela vai corroer aquele que for mais corroível. Corroível é foda. Ah! Por que na maioria das vezes é o magnésio como metal de sacrifício? Porque o magnésio é um metal que corrói fácil, ele é um metal fácil de você obter, ele é um metal de densidade baixa, o custo de obtenção dele é relativamente barato, tá? O zinco também pode ser, tá? Normalmente é magnésio ou zinco, tá? É meio que assim, vai. O problema todo é técnico. Qual o metal onde eu consigo comprar mais barato? Ele não é um metal muito pesado para transportar, tá? É basicamente essa a questão. Não tem, e tem, obviamente, a questão do potencial, né? O potencial é altíssimo, tá? Beleza. Então, qual é a coisa, né? A coisa toda. A partir do momento que você coloca o magnésio pregado no cano, aqui está a tubulação ela se torna não mais corroída. Então, o cobre, ele se torna uma superfície que não corrói. Só que eu não vou escrever que não corrói, porque os caras não escrevem que não corrói. Ele fala que o cobre se torna uma superfície catódica. Professor, o cobre está reduzindo? Não. Ele é uma superfície catódica. Quem é que está reduzindo aqui, gente? Por favor. Quem está reduzindo? Quem está reduzindo? O magnésio está oxidando. Ele é o ânodo de sacrifício. Ele é o metal de sacrifício. Quem está reduzindo é a água. Ela que está reduzindo. Mas ela está reduzindo encostada no cobre. E o que é mais louco na história toda, gente, é que o elétron não é do cobre. O elétron é de quem? Do magnésio. Olha a pilha. Então, o magnésio é o ânodo. E dentro do cano, eu tenho a superfície catódica, que é onde a água encosta para reduzir. Tá bom? Sabe por que eu estou contando isso, gente? Porque essa técnica de proteção, ela se chama proteção catódica. Catódica. Por que ela ganha esse nome? Porque na medida em que você evita o material de corrosão, você torna ele um cátodo. O ânodo, na verdade, é o metal, tá? De sacrifício. Beleza? Essa é uma forma de proteger. Uma outra forma de proteger é você pintar o cano. Certo? Aí é uma proteção mecânica, né? Aí não é nem química, é uma proteção mecânica. Você coloca uma tinta. O que a tinta faz no cano? Isola ele do contato com oxigênio e ele não corrói. Tudo bem que por dentro ele vai corroer, né? Por dentro ele vai acabar corroendo. Tá? Tranquilo? Vou trocar o slide, tá? Ó. Aqui um outro exemplo. Aqui é o zinco atuando. Aqui é o zinco atuando. Então, ó, eu tenho o ferro
seria, por exemplo, uma estrutura de aço. Isso aqui é uma estrutura de aço, tá? Eu quero proteger o ferro. Então, eu grudei aqui um pedaço de zinco. Grudei um pedaço de zinco no ferro. Então, o zinco é o metal de sacrifício. Ah, mas por que o zinco é metal de sacrifício? Eu vou contar para vocês. Espera aí. Potencial de oxidação do zinco. Mais 0,76. Potencial de oxidação do ferro. Indo para ferro... Aqui ele está indo para ferro 2. Se ele fosse oxidar, ele iria para ferro 2. Mais 0,44. Dá para entender por que eu escolhi o zinco? Como ele tem uma tendência maior de oxidar, então a água, na hora que ela vai reduzir, né? Olha a água reduzindo aqui, ó. Ó. Oxigênio reage com água, virando OH-, ó a reação. Ela está roubando elétron, mas ela vai roubar elétron de quem? Não do ferro. Ela vai roubar elétron do zinco. Tá? Beleza? É uma espécie de competição, né? Para ver quem oxida. Né? No final das contas, quem acaba ganhando, né? A competição é o metal de sacrifício. Tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo? Acho que precisava falar sobre isso, tá? Antes da gente continuar as questões. Agora a gente pode, então, voltar para o material, né? Para a lista, e fazer a questão. Se não me engano, ó, é a 8 mesmo, ó. É a 8. Tá? Olha o que ele fala na questão. As tubulações mais antigas eram constituídas de ferro, tendo sido, nas últimas décadas, substituídas por cobre. Analise os potenciais padrão de redução e responda às questões a seguir. Então, ó, olha que sacanagem que o exercício já fez. Ele deu o potencial de redução. Ele deu o potencial de redução. Eu, particularmente, quem já teve aula comigo sabe, eu gosto de trabalhar com potencial de oxidação. Por uma razão muito simples. O que a gente está avaliando aqui? Não é a tendência do cara oxidar? Então, muitas vezes, eu já percebi que às vezes o aluno se confunde, porque o exercício fala de corrosão, mas ele dá o potencial de redução. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo isso é já trocar o sinal. Então, ó, potencial de oxidação do ferro mais 0,44. Potencial de oxidação do cobre, troca o sinal, menos 0,34. Tá? Beleza? Item A. Qual foi a provável razão da substituição do ferro por cobre? Olha, o que a gente pode dizer? O cobre ele tem um potencial de oxidação menor. Ou seja, ele tem menos chance de sofrer corrosão do que o ferro. O ferro é um metal menos resistente à corrosão. Então, a gente vai justificar isso pelos potenciais. Então, eu posso escrever uma resposta meio que assim, ó. A partir dos potenciais de oxidação, concluímos que o cobre, uma forma de você dizer que ele oxida menos, né, é dizer que ele é menos reativo. Em comparação ao ferro.
Uma outra resposta que você poderia dar, né, se fosse uma questão aberta, assim, ó, o cobre é mais nobre. Né? Porque o conceito de nobreza, que a gente fala muito para o ouro, para a prata, né? É claro que tem a ver com o valor dele, mas não é por isso que ele chama nobre. Ele é nobre porque ele não reage. E é isso que torna o metal valioso. É ele não reagir, tá? Então, quanto menos ele reage, menor a chance dele ser corroído pela água. Beleza, matamos a questão A. Item B. Em sistemas de encanamento caseiro, as tubulações mais antigas de ferro acabavam sendo conectadas a tubulações de cobre. Os caras acabavam misturando os canos. A imagem abaixo, que na verdade está acima, mostra a corrosão mais acentuada do aço no ponto de conexão das tubulações. Por que isso acontece? Então tá aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Ó. Aqui eu tenho o ponto de conexão das tubulações. Tá? Tipo, ele está dizendo que, imaginar que você tem uma tubulação de cobre e uma de ferro. A gente percebe que onde as tubulações estão conectadas, aqui pelo deveria ter um parafuso aqui, ó, o ferro ele ficou marrom. O ferro ficou marrom. Por que isso deve ter acontecido? É isso que ele quer que a gente pergunte. A imagem mostra a corrosão mais acentuada do aço no ponto de conexão das tubulações. Por que isso aconteceu? Olha, o que a gente pode concluir? Provavelmente, na conexão das tubulações, deve ter um metal menos reativo que o ferro. A presença desse metal menos reativo que o ferro fez com que o próprio ferro se tornasse um metal de sacrifício. Que a corrosão foi mais acentuada aqui. Provavelmente porque algum componente da conexão é menos nobre. Então, por exemplo, se eu tenho um cano de cobre, imagina uma situação assim, ó. Você tem um cano de cobre e esse cano de cobre ele está conectado com um cano de ferro. Ok? Tá, agora, imagina que você vai dar um zoom aqui, ó. No ponto de conexão. Então, você tem um pedaço de cobre. Tem um pedaço de ferro aqui. Tá? Quando a gente conecta um metal mais nobre de um metal menos nobre, o que acaba acontecendo com o coitado do metal menos nobre? Ele acaba enferrujando sozinho. Então, é como se a ferrugem fosse toda canalizada para o ferro. O cobre fica protegido, porque a gente criou aqui um sistema de proteção para o cobre. Né? Então, o cobre, a gente pode pensar o seguinte, ó. O cobre não sofre corrosão devido ao alto potencial de oxidação do ferro, que atua como ânodo, que atua sozinho como ânodo. Que seria o ânodo de sacrifício. Você poderia falar, porque ele vai funcionar como metal de sacrifício. Então, quer dizer, a água que vai passar dentro do cano,
ela vai acabar só atacando ferro. E não atacando cobre, tá? Uma questão difícil, né? Uma questão bem difícil. As questões de eletroquímica do Enem, gente, elas são meio chatas, viu? Se você pegar, a gente vai fazer algumas questões do Enem na revisão, né? No finalzinho, ali, perdão, tem umas questãozinha meio chata de eletroquímica. Porque pode ser que caia a pilha, pode, mas pode cair metal de sacrifício, pode cair essas coisas de, por que o metal corrói mais fácil que o outro, tá? Então são todos assuntos que vão envolvendo a ideia de pilha, tá? Vamos para a próxima. Questão 9. Questão 9. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui. A figura representa uma célula galvânica constituída por um eletrodo de hidrogênio mergulhada numa solução 1 mol por litro. Tá aqui, então, isso aqui é um eletrodo. Isso aqui é um eletrodo, tá? Tá vendo que o cara tá injetando aqui, ó, hidrogênio? Tá? Beleza. E tem um outro eletrodo de ouro. Olha que pilha doida. Que está mergulhada numa solução contendo íons ferro 3 e ferro 2. Estou fazendo uma pergunta aqui. O nome enferrugem. Cara, não sei. O nome enferrugem vem desse alto potencial de oxidação? Eu acho que tem a ver um pouco, sim, né? Tudo que oxida acaba enferrujando, né? A gente até fala assim, o alumínio enferrujou, o cobre enferrujou, como se tudo fosse ferro. É que nem a história da oxidação, né? Oxidação, na verdade, não é reagir com oxigênio. Mas por que a gente fala? É porque o oxigênio é um excelente ladrão de elétrons. Ele é um excelente agente oxidante, né? Acho que tem a ver, sim. Daí o termo ferrugem, tá? Deve ter a ver. Mas eu nunca tinha parado para pensar. Agora que você falou, me veio mesmo. Aí, olha que pilha bizarra, gente. De um lado, você tem um eletrodo de platina com hidrogênio aqui dentro. Do outro lado, eu tenho um eletrodo de ouro dentro de uma solução de cobre. Gente, perdão. Olha como faz diferença o que a gente acabou de contar na aula. O ouro é nobre, não é? Ouro é nobre. Vocês acham que o ouro vai corroer? Você acha que o ouro vai corroer numa pilha? Não. Sabe por que é importante você perceber isso? Porque isso aqui não é ânodo. Isso aqui não está com cara de ânodo. Porque se isso aqui for, a não ser que o ferro oxide. Porque o que dá para perceber também aqui, né? Ó, você tem ferro 2, ferro 3. Então, pelo que ele está desenhando, o que está acontecendo desse lado? Ou o ferro 2 vira ferro 3, quando encosta no ouro, ou o ferro 3 vira ferro 2. Tudo vai depender de quem está oxidando e quem está reduzindo. Tá? Olha o que ele fala. Considere os eletrodos de platina e de ouro inertes. Ou seja, eles não reagem. Então, é alguém aqui dentro que está reagindo. Tá? E os potenciais de redução, olha o que ele vai dar agora. Potencial de redução de algumas espécies químicas. Olha lá. Hidrogênio reduzindo, H+. Então, lembra que aqui dentro tem H+? Então, ele está falando, se o H+ virar H2, o potencial é 0. Para o ferro 3 virar ferro 2, o potencial é mais 0,77. Então, como a pilha é um processo espontâneo, quem é que vai reduzir?
Quem tiver o maior potencial de redução. Então, nós vamos montar a nossa pilha. Nós vamos montar a nossa pilha. Vamos lá. A nossa pilha ela vai funcionar assim. O cátodo vai ser o ferro 3 recebendo elétron, virando ferro 2. Potencial dele, mais 0,77. Esse é o potencial de redução. O hidrogênio não vai reduzir. Ele vai oxidar. Então, ele vai ser um ânodo. Cuidado! A equação que ele me deu é se o hidrogênio fosse cátodo. Só que ele é o ânodo. Então, eu vou inverter a equação. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou dizer que o hidrogênio, na verdade, ele vira 2H+, e libera 2 elétrons. Tudo bem? Ele vai atuar como ânodo. Vamos montar a equação global da pilha? Para montar a equação global, eu tenho que multiplicar a equação do cátodo por 2, para igualar os elétrons, certo? Então, perdão. Deixa eu multiplicá-la aqui por 2, ó. 2, 2, 2, tá? Aí eu cancelo os elétrons. A equação global da pilha fica assim, ó. H2 mais 2Fe 3+, dando 2H+, mais 2Fe 2+. Entenderam? Olha que pergunta boa que fizeram aqui. Dan, ele vai atuar como ânodo, mesmo tendo potencial 0? A questão é a seguinte. Não importa o valor do potencial. O que importa é o potencial ser maior ou menor que o outro. Por que ele é ânodo? Porque na redução ele perde. Ele perde para o ferro. Tá? O potencial. Então, aí, o que acontece nesse caso, né? Que talvez esteja causando uma certa estranheza. Tá, então, qual é o potencial de oxidação do hidrogênio? É 0 também. É 0. Porque lembra que qual que é a orientação que a gente aprendeu na aula? É trocar o sinal do potencial, né? Quando eu troco o sinal do potencial do hidrogênio, acaba dando 0. Aí o E da pilha, já emendando a sua segunda pergunta que você fez aqui no chat, ó, e o E da pilha? É o E de oxidação do ânodo, que é a energia liberada na oxidação do ânodo, mais o E de redução do cátodo. Tá? Então, o ΔE, por isso que vai dar 0,77. 0,77, que é 0,77 mais 0. Tá? Tudo bem? Bom, vamos ler aqui as perguntas, né? Para a gente julgar as afirmações. Ó, durante o funcionamento da pilha, item A, o gás hidrogênio atuará como oxidante? E aí? O gás hidrogênio é oxidante? Não. Ele é redutor. Porque ele faz o ferro reduzir. Não é o ferro que está reduzindo? Então, na alternativa A, o que tornaria ela verdadeira? Ele é o agente redutor. Tá? A está falsa. Agente redutor. Tá, B. Os elétrons migrarão pelo fio
no sentido do eletrodo de ouro. Não, não. Os elétrons, gente, eles vão para o ouro. Porque, ó, quem oxida não é o hidrogênio? Então, os elétrons, eles vão daqui, ó. Eles vão da esquerda para a direita. Tá? Ó, olha os elétrons saindo do hidrogênio, ó. Tá saindo do hidrogênio e indo para o eletrodo de ouro. Tá? A DDP da célula, então, tá falso, né? A DDP da célula é 1,54, falso. D. Ocorrerá oxidação no eletrodo de platina. A oxidação vai acontecer no eletrodo de platina. Puta, essa frase está meio estranha. Ela está meio estranha. É verdade que ela vai acontecer no eletrodo de platina. Não é da platina, mas é no eletrodo, tá? Então, eu acho que ela é verdadeira. A E, vamos ver a E. Ocorrerá aumento na concentração de ferro 3. Não, né? Não. Não. Por que não, gente? Porque, olha só, o ferro 3, dá uma olhada aqui, ó. O ferro 3, ele está sendo transformado em ferro 2. Certo? Ferro 3, ele vira ferro 2. Então, ele está sendo consumido. Conforme a pilha vai funcionando, a concentração dele vai diminuindo. Tá? Por isso é falsa. Alternativa E. Tá? Percebe que as perguntas que a gente responde são as mesmas que a gente fez na aula de teoria? Só que lá era a pilha zinco-cobre. A famosa pilha de Daniel, né? O pessoal chama. Tá? Beleza? Próxima. Vamos fazer a próxima. Questão número 10. Num laboratório, um grupo de alunos possui 4 semicélulas montadas, todas em condição padrão de concentração e temperatura, e as reações estão dadas aqui abaixo. Então, vamos ver o que eles têm no laboratório lá. Ó, óxido de manganês reduzindo, virando manganês 2, potencial 1,23. Iodo I2 reduzindo, virando iodeto, potencial 0,54. Cobre 2 virando cobre 0, potencial 0,34. Zinco 2 virando zinco 0, potencial 0,76. Tá? Numa dada combinação para montar uma pilha, o valor da diferença de potencial no instante em que se ligaram os contatos foi de 0,69. 0,69. Que pilha é essa? Que pilha é essa? Tá aí. Então, é um tipo de exercício bem pentelho. Bem pentelho. Por quê? Você tem que ficar procurando a pilha. Você tem que imaginar uma combinação com esses números que deu 1,69. Tá aí. Vamos lá. Olha, vamos começar tentando montar. A gente pode tentar testar as alternativas, para não ficar meio que pulando de galho em galho. Por exemplo, 1 e 2. Vamos tentar montar uma pilha, só que aí, né, gente, por que esse exercício é importante? Porque ele vai te ensinar a pensar rápido. Você não vai ficar desenhando as reações, você vai tomar algumas decisões. Então, ó, pilha 1, 2. A primeira coisa que você tem que imaginar é o seguinte: quem reduz? Quem reduz? Quem reduz
é a reação 1. Concorda? Beleza, porque ela tem maior potencial. Então, a 2, ela vai virar oxidação. Então, qual vai ser o ΔE da nossa pilha? Vai ser o potencial de redução de quem reduz com o potencial de oxidação de quem oxida. Quem oxidou foi a 2. Então, o potencial de oxidação... Esse aqui é o potencial de redução, ó. Tá? O potencial de oxidação, eu vou trocar o sinal. Esse aqui é o potencial de oxidação. Tá? Então, essa pilha, quando ela funcionar, ela vai gerar uma DDP de quanto? 1,23. Não vai ser o valor... Será que vai ser o valor já? Menos 0,54. Olha que maravilha, que sorte. E foi sorte mesmo, tá, gente? Porque eu não lembrava. Eu não lembrava. Pronto. Achamos a pilha. O ΔE da pilha já deu 0,69. Ou seja, então, como a gente já achou rápido, a gente pode fazer o seguinte. Vamos montar as equações dela. Como a gente não perdeu muito tempo, né? Vamos gastar o tempo que a gente perderia montando as equações. Então, ó, quem seria o ânodo da minha pilha? O ânodo é a reação 2, só que ela é invertida. Então, ó, no ânodo da pilha, você vai ter 2 iodetos se transformando em I2 mais 2 elétrons, tá? E o potencial dessa reação é menos 0,54. Pronto. Agora, no cátodo, vem aquela reação monstro, que é MnO2 mais 4H+, mais 2 elétrons, virando Mn mais 2 mais água. Olha o tamanho da reação. Agora eu vou somar as duas. Vou montar a equação global. Depois que você começa a fazer os exercícios de pilha, salvo algumas exceções, claro, né? Você começa a perceber que é muito repetitivo. Tem um outro que meio que dá uma enroscada. Então, ó, como os elétrons já estão igualados, eu já vou cortar os elétrons aqui, ó, tá? E aí eu vou ter a equação global que vai ser 2 iodetos mais MnO2 mais 4H+, dando I2 mais Mn2 mais água. Ah, eram duas águas, né? Eu esqueci de colocar um 2 aqui no canto, gente. Aqui. Tá aí. Beleza? Então ele poderia também variar a pergunta, né? Dizendo assim, em vez de ele falar quais são as reações, ele poderia falar assim, qual a equação global que representa a pilha de 0,69 volts? Você ia ter que procurar uma por uma, tá? Tá aí então a questão número 10. Próxima, podem tirar print aqui, por favor. Questão número 11. Para ser usado em um implante dentário, um metal ou liga metálica precisa apresentar excelente compatibilidade com o organismo, alta resistência mecânica e boa flexibilidade, entre outros atributos. Imagine que dois metais, A e B, tenham sido testados quanto à sua aplicação num implante, e o metal A foi o escolhido como melhor opção.
Ele quer saber por que que o A teria sido escolhido como melhor opção. Por quê? Aí tem as opções, né? Menor densidade, embora seja menos resistente à corrosão. Menor densidade e é mais resistente à corrosão. Maior densidade ou maior densidade. Bom, vamos primeiro falar da densidade, né? Que são duas coisas diferentes. Acho melhor falar da corrosão primeiro, né? Acho que é mais fácil. Ó, olha para os potenciais de redução. Pelos potenciais de redução, eu consigo obter os de oxidação, não é? Oxidação mais 1,63 e mais 0,44. Tudo bem? Exatamente. Olha lá, ele não teria maior potencial de oxidação? Sim. Então, mas aí é que tá. Vamos lá. Ele escolheu o A. Ele escolheu o A. O A é o escolhido. Então, a gente não tem que tentar justificar o fato do A ser escolhido. Ele não quer saber por quê. Ele quer que a gente olhe no A e identifique duas características que ele tem. Por exemplo, ele é o material que é mais fácil de corroer. Ó, olha o potencial de oxidação dele. Tá? Então, ele sofre oxidação com mais facilidade. Maior tendência a oxidar. Tá aqui. Então, alguma coisa a gente já tem que falar, olha, embora seja menos resistente à corrosão. Tá? Essa seria a resposta. Embora seja menos resistente à corrosão. O que a gente tem que tomar cuidado nessa questão, que ela é filha da mãe, é a seguinte. A gente não pode cair no loop de achar o seguinte. Peraí, mas o negócio é um implante dentário. Ele vai colocar um metal que corrói mais fácil? Se a gente entrar nesse loop, a gente perde a questão. Porque o objetivo da questão não é avaliar por que o A foi escolhido. Tá? Então, eu sei, ó, tem gente falando, puta, eu tava assim. Se você entrar nesse loop, ferrou. Você fala, peraí, mas não tem sentido, cara. Por que ele escolhe o A se o A corrói mais fácil? Tudo bem, o A corrói mais fácil. A gente não vai ficar discutindo por que ele escolheu o A. Tá? Agora, o que o A também tem aqui? O A, ele é um cubo de aresta 5. 5 centímetros. E ele pesa 500 gramas. Certo? Isso é o corpo A. O corpo B é uma esfera de raio, não, de diâmetro 5. Então, o raio é 2,5. Tá? E ela pesa 500 gramas. Tudo bem? Ô, gente, a densidade dos corpos é a mesma? Não. Por quê? Densidade é massa sobre volume, não é? A densidade do corpo A, ela é a massa dele dividida pela aresta ao cubo. Vai dar um valor aqui, a densidade dele. Agora acontece o seguinte. Quando eu vou calcular a densidade do corpo B, a massa dela dividida pelo volume. O volume da esfera, gente, é 4/3 de π r ao cubo. Então, eu teria que colocar o resultado dessa conta aqui. Só que eu quero que vocês observem uma coisa.
O volume desse cara é 5 ao cubo. O volume da esfera é 4/3 de 2,5 ao cubo. Essa conta aqui, ó, do volume da esfera, ela é menor do que o volume do cubo. O cubo é maior em termos de tamanho. Por que é importante você ter essa percepção? Porque isso explica que o material A tem menor densidade. Embora eles tenham a mesma massa, o fato deles serem formas geométricas diferentes faz com que um seja menos denso que o outro. Então, o A, que foi o escolhido, né? Sem a gente questionar por que ele foi escolhido. Ele tem menor densidade, embora, olha a palavra que ele usa, embora. Quer dizer, todavia, né? Contudo, no entanto, entretanto, aquelas conjunções adversativas lá. Ele é menos resistente, de fato, à corrosão, tá? Então, alternativa A para a questão. Olha que questão, com todo respeito, gente, foda. Ela cobra eletroquímica, densidade e de quebra matemática, geometria espacial. O aluno tem que saber calcular volume de esfera, volume de cubo. Não calcular, mas saber avaliar que o volume de um é maior que o outro. Então, são 3 assuntos numa questão de 4 alternativas. Isso é uma prova bem feita, né? Isso é uma prova bem feita. Unicamp. Unicamp. Estão falando aqui, é da Unicamp, né? É da Unicamp. É uma prova difícil? É. Mas esse tipo de prova coloca todo mundo em pé de igualdade. Por quê? Porque é uma questão inédita. Você pode fazer 30 mil questões de pilha. Você não vai encontrar uma igual. Entende? E é isso que torna, muitas vezes, o vestibular mais complicado. Tá. Agora, por outro lado, quando você faz uma questão dessa e acerta, cara, o teu nível de complexidade, de competitividade vai lá para cima. Você começa a ir para um outro patamar. Então a gente tem que se expor a essas questões. Tá? Vamos lá, próximo. Peraí, gente. Aqui. Olha um outro exemplo de uma pilha que não é pilha. Bafômetro. Também é um assunto que é recorrente quando a gente estuda a parte de pilha e tal, surge a questão do bafômetro. Por quê? No bafômetro, aquele bafômetro que o pessoal assopra lá, quando a pessoa assopra, vamos imaginar que ela tem ingerido bebida alcoólica. O álcool que ela vai expirar, né, vai entrar no aparelho e vai reagir com uma substância, e dentro da substância, e nessa reação, uma reação de óxido-redução. Como ela é uma reação de óxido-redução, ela vai gerar uma tensão dentro do aparelho, uma DDP. E o aparelho mede essa DDP e relaciona o valor dela com a concentração de álcool no seu bafo. Olha que louco, mano. Por quê? Quanto mais álcool tem no bafo, maior vai ser a reação. Então você gera mais DDP. Então é um negócio muito doido. A engenharia do negócio é essa, tá? Olha o que ele fala. O bafômetro, deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Aqui. O bafômetro é o nome popular do etilômetro, aparelho que serve para medir a quantidade de álcool presente na amostra do ar alveolar expirado pelo motorista, mais conhecido como bafo. Para a medição, o motorista dá uma baforada, o que explica o nome popular do aparelho. Os caras explicam até por que chama bafômetro. Ai, gente. O mais usado pelos policiais do Brasil é o bafômetro de célula de combustível, com platina como catalisador. Você vai ficando assustado, né? Vai vendo o nome do negócio. No qual ocorrem as seguintes reações. Agora é o que importa, ó. Então, ó, eletrodo negativo, ânodo, ânodo, ânodo. Aqui está o álcool no bafo. Ô, gente, vocês sabem me dizer que molécula é essa aqui, ó? Essa aqui, ó. Alguém sabe me dizer que molécula é essa? Qual é a função orgânica dessa molécula? Aqui.
Deixa eu colocar aqui porque eu quero explicar um negócio para vocês. Ó, aqui está o álcool. Etanol, né? Ele vai oxidar e vai virar isso aqui, ó. Opa. Vai virar um aldeído. Gente, onde está a oxidação desse composto? Olha só. Dá uma olhada nesse carbono aqui, ó. Dá uma olhada nele. O NOx desse carbono é -1. Agora você entende por que aquela aula de NOx foi importante, né? O NOx do carbono aqui é -1. Tá. No aldeído, esse carbono se transformou num carbono com NOx +1. Olha a oxidação acontecendo. Tá? Ele ainda libera 2H+, mais 2 elétrons. Isso é o ânodo da pilha. Isso aqui é o ânodo. Tá? Ânodo. Tá. O que está acontecendo no cátodo, que é o eletrodo positivo? No eletrodo positivo, quem que está reduzindo? O oxigênio está reagindo com H+, e está pegando elétron, os 2 elétrons, e virando água. Conseguem achar a redução aqui, gente? Ó, olha o NOx do oxigênio, gente. Ele vai de 0 para -2. Reduziu. Tá bom? Somando as duas, eu tenho a global. Somando as duas, eu tenho a global. Ele mostrou ali a global, não sei o quê, papapá. Ah, peraí, que aqui faltou um 2 no hidrogênio, gente. Eu copiei errado. Então, isso aqui é o cátodo. Beleza. Aí, olha o que ele fala. A corrente elétrica produzida é lida numa escala proporcional ao teor de álcool no sangue. Então, quanto maior a quantidade de álcool, maior a corrente que essa pilha gera. Considere as afirmações. Frase 1. A semirreação que ocorre no ânodo, no polo negativo, é de redução? Falso. No polo negativo é sempre oxidação. Frase 2. O eletrodo positivo é o cátodo? Sim, sempre. Na pilha, o eletrodo positivo é o cátodo. O O2 é o agente redutor? E agora? E agora? Não. O O2 é o agente oxidante. Porque ele fez o álcool oxidar. Né? O álcool, gente, ele perde elétron, ó. Ele vai de -1 para +1. Esses elétrons aqui, ó, foram passados para o oxigênio. Então, o oxigênio é o agente oxidante. Então, a frase 3 está falsa, porque é o agente oxidante. Frase 4. O número de oxidação do oxigênio no álcool é -1? Não. O oxigênio é -2. -2. Aí a última frase é meio bizonha, né? Oxigênio oxida no cátodo? Não. Se ele oxidasse, ele oxidaria no ânodo. Ele reduziu no cátodo. Então tá falso. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Capite? Então tá bom. Pode tirar print, por favor. Pode tirar print da tela. Questão número 13.
A pilha de Daniell é muito utilizada como recurso didático para explicar a eletroquímica, uma vez que os eletrodos e as semi-reações ocorrem em compartimentos, semicélulas, separados. É possível construir pilhas combinando diferentes semicélulas. Considere o conjunto de semicélulas disponíveis mostrada no quadro a seguir. Tá ali. Item A. Em qual combinação de semicélulas no quadro fornecerá a maior diferença de potencial padrão, maior valor de potencial padrão para a pilha? Qual é esse valor? Escreva a equação que ocorre no ânodo, escreva a equação que ocorre no cátodo e monte a equação global da pilha. Olha, gente, para você montar uma pilha boa, qual é o ideal? Bom, eu sei que o ΔE da pilha ele é o potencial de oxidação do ânodo mais o potencial de redução do cátodo. Se eu quero uma pilha com potencial alto, eu vou escolher o maior potencial de redução e vou escolher o maior potencial de oxidação. Faz sentido isso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou no quadro, ó, eu já vou aqui em cima, ó, e já vou pegar o lítio como ânodo, ó. Ele vai ser meu ânodo, o lítio, porque ele tem o maior potencial de oxidação, tá? Aí eu vou descer na tabela e vou pegar o meu cátodo aqui, ó. Aqui nesse lado direito, ó, você tem os potenciais de redução, tá bom? Nesses potenciais de redução, o maior é o flúor. Então, o flúor, ele vai ser meu ânodo, ele vai reduzir, e o lítio, desculpa, ele vai ser o cátodo, eu falei errado. Ele vai ser o cátodo, ele vai reduzir, e o lítio vai ser o ânodo. Então, toma cuidado na hora de escrever a equação. Porque a do lítio, eu vou partir do lítio 0 para lítio mais 1. Ele vai oxidar. A do flúor, eu vou fazer assim, ó. Aqui, ó, a do flúor. Eu vou pegar o flúor 2, ele vai receber elétron e vai reduzir. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Vamos lá. Ânodo. O lítio 0 virando lítio 1 mais um elétron. Cátodo. Flúor 2 virando mais 2 elétrons, virando 2F-. Tá? Para montar a equação global, eu vou multiplicar a equação do ânodo por 2. Então vai vir 2 para igualar os elétrons, né? Lembra da aula de oxirredução. Ó, aqui, igualou os elétrons. Tá bom? Agora eu vou somar os carinhas. Então fica, soma as equações, fica 2 lítio 0 mais F2, dando, você vai cancelar os elétrons, né? 2 lítios, 1 mais 2 flúors, 1 menos. Pronto. Isso aqui seria a equação global da pilha. Tá? O que está faltando é só calcular o potencial da pilha. Então, o ΔE da pilha vai ser o potencial do lítio, que é mais 3,04, que é o maior de oxidação da tabela, e o maior de redução, que é mais 2,87. Tá? Vai dar 3,91, né? Não, 3,91 não. 5,91.
tá bom? Tá aí a resposta. Print. Mano, tá cheio de pernilongo aqui em casa hoje. Eu vou ter que colocar um veneno aqui, não vai ter jeito. Cheio de pernilongo. Nada a ver, né? Por que eu tô falando sobre isso? Próximo. Aqui é o último de pilhas. The last. Questão 14. Eu vou pedir aqui uma escusa para vocês. Pedir escusas. Onde vocês estão vendo esses retângulozinhos, enxerguem setinhas, tá? Isso foi uma falha na hora de passar do programa para o Word. O Word não reconhece essa figura. Então são os tracinhos aí, por favor. Oi! Estão me chamando aqui, peraí, gente. Estão me chamando. Fala aí. Pode escrever, que eu tô te ouvindo. Ah, volto. Puta, volto sim. Peraí. Estão pedindo pra voltar aqui. Racks. Pronto. Pronto? Posso mudar? Pode. Beleza. Questão 14. Então, onde vocês estão vendo esses retângulozinhos aí, são setinhas, tá, gente? De reação. A perda... nada a ver. É uma pilha, mas não é pilha. Aquilo que eu estava falando para vocês. Como tem situações diferentes para você abordar na eletroquímica, tá? A perda do brilho característico de objetos de metal de prata decorre de um processo de oxidação. Se você já viu algum objeto de prata que fica escurecido, fica meio preto, é o que acontece. É uma oxidação que acontece na prata. E essa oxidação é meio bizarra, porque ela reage com enxofre. Com enxofre. Um íon sulfeto. É muito bizarro. Ó, ele fala que acontece porque ocorre uma deposição, então vai ficar grudado, uma película de Ag2S, que é um sal, ó. Isso aqui é um sal. Lembra aqui que eu falei de metal oxidado? Lembra que eu falei? Ó, metal oxidado ou é óxido, ou é sal, é iônico. Então aquela prata, na verdade, ela fica preta, porque basicamente o que ela faz é isso, ó. Ela sai de Ag0 e vira Ag+. E perde elétron. Assim, grosseiramente é isso que está acontecendo aqui na prata, tá? O pessoal fala, né? Você passa um produto para tirar. Então, deixa eu só contar uma coisa para vocês, esse negócio de produto. Todos esses produtos, o que eles vão fazer, na verdade, para deixar a prata de novo prateada? Eles vão arrancar da prata aquela camada escura. Porque imagina o seguinte, você tem aqui a superfície da prata. Então imagina aqui a superfície da prata, Ag0. Tá? O que acontece? Esse composto, o Ag2S, ele se forma em cima. E sabe o que é o mais curioso, gente? Esse composto protege a prata de continuar corroendo. Toda vez que você passa um produto que tira essa corrosão, o que faz a prata voltar a brilhar, o que você está fazendo é retirando essa camada. Fazendo uma comparação meio tosca, é como se fosse uma casquinha de uma ferida que você vai lá e tira. O que acontece? O que acontece? A prata continua corroendo. Então você vai perdendo prata. Ao longo dos anos, isso vai fazendo o objeto perder prata. É claro que a gente acaba limpando, né, gente? Porque o objeto fica feio.
O bonito do objeto de prata é que ele é prateado, tá? Mas já sabe que tirar isso é como se você tirasse uma camada de proteção, tá? Beleza? Deu para entender o enunciado, então, né? Esse Ag+, na verdade, ele fica combinado com enxofre. Aqui, ó. Ó, Ag0 reage com enxofre -2, virando Ag+, ó ele aqui, ó. Ó Ag+. Sacaram a ideia? Mais 2 elétrons. Isso aqui é o potencial de oxidação da prata. Ó, 0,69. Adivinha quem reduz? Olha ele aqui, ó. O agente oxidante. Olha ele de novo aqui. Oxigênio virando água. Isso aqui é a pilha, ó. Tá? Vamos lá. A prata metálica é o agente oxidante? Não. O agente oxidante é o oxigênio. 2. O sulfeto de prata é a substância que se deposita? Sim. Escurecendo o objeto? Sim. Ele fala isso no próprio enunciado. É uma película de Ag2S. Tá? 3. A prata sofre oxidação, tendo NOx variado de 0 para 1. Verdade. Verdade. 4. O potencial global da reação é 0,54 e corresponde ao E de oxidação menos o de redução? Não, é o E de oxidação mais o E de redução. Essa pilha dá muito mais que 0,54. Né? O ΔE, ele vai ser, da pilha, ele é o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Tá aqui. Vai dar 1,80, 1,92, eu acho. Volts. E aí a última frase, 5, fala: o número de oxidação do oxigênio reduz de 0 para -2. Sim. E ele é o agente oxidante. Sim. Verdade. Tá perfeita essa frase. Tá bom? Então, corretas ficaram a 2, a 3 e a 5. A gente ficou, então, com a alternativa B de bola. Tá bom? Tranquilo, galera? Fechamos, então, a eletroquímica de pilhas. Fechamos.